Bom, então na nossa primeira videoaula, eu deixo desativar o áudio da Lívia, que ela está falando. Sim, então na nossa primeira videoaula, eu expliquei sobre a unidade 5, nós levantamos temprano, e tem vários assuntos dentro dessa unidade, tá? O primeiro assunto que nós trabalhamos foram as horas. Eu não vou explicar bem detalhadamente como eu fiz na videoaula. Quem precisar de mais ajuda pode assistir a aula completa. É só para a gente dar uma pincelada mesmo, é só uma aula de revisão. Então, a primeira informação que mostrei para vocês é que as horas em espanhol são perguntadas no singular, igual como é no inglês. Em português a gente pergunta que horas são. E em espanhol, em inglês, a gente pergunta no singular. Então, em espanhol a gente fala assim, ó, que hora es? Ou tienes hora? Ou a que hora sales? A que hora trabajas? A que hora duermes? Então, a gente sempre pergunta usando a palavra no singular, tá? E os verbos que acompanham também vão estar no singular. Essa aqui foi a partezinha só para explicar os ponteiros, né? O ponteiro pequeno, ele vai sempre estar relacionado com a hora e o grande com os minutos. 1 hora tem 60 minutos, meia hora 30, um quarto de hora são 15 minutos, tá? Então, quando a gente fala 15, 2h15, em espanhol, muitas vezes a gente fala quarto, porque passou um quarto de hora, tá? E 3/4 de hora são 45 minutos. A contagem das horas vai acontecer muito próximo como é na língua portuguesa. Então, entre horas e minutos, a gente pode ter o i ou menos. Essas duas palavras podem ser utilizadas. Se os minutos estão deste lado do relógio, ou seja, de 5 até 30 minutos, eu vou dizer a hora e esses minutos, tá? Então, são las 2:05, são las 2:10, são las 2:25, ok? Então, antes dos minutos, eu vou utilizar o i, se esses minutos estiverem até 30, tá? A partir de 35, o que vai acontecer? Eu vou dizer a próxima hora menos os minutos que faltam para dar esta hora. Então, por exemplo, se são 2:45, a próxima hora, 3. Então, eu vou falar, são as 3 menos 15. Então, faltam 15 para as 3. É no mesmo sentido. Então, se os minutos estiverem desse lado, você vai usar o menos antes de dizer os minutos. Tá? Deixei para você, fiz durante a aula, na verdade, esse exercício da página 53. Então, quem assistiu a videoaula já escreveu. Quem não, tente responder agora, tá? Eu coloquei lá o primeiro reloginho, a hora que está pontual. Então, são 4 em ponto. Então, a resposta ficaria assim, ó, em espanhol. Son las 4 em punto. Son las 4 em punto. No segundo reloginho, você tem aqui, ó, 8:10. Então, vai ficar muito parecido com o português. Son las 8:10. Não tem diferença aqui, tá? Son las 8:10. Depois, a gente tem 8:20. Como ficaria? Son las 8:20. Son las 8:20. Ok? Se a qualquer momento você não entender alguma coisa e eu estiver indo muito rápido, peço para eu parar ou faça a sua pergunta, tá bom? Qual é Diga. a página? Página 53. Tá aqui em cima no slide. Tá? 53. No quarto relógio tá aí, ó, 10:30. Então, a resposta seria son las 10. Ops, cadê? Aí. Son las 10:30. Ou son las 10:30. Tem alguém tentando falar, não sei o que é. Oi. Alguma dúvida? Bom, enfim. Continuando. Tá? Então, nesse quarto relógio, você tem duas opções. Você pode falar son las 10:30 ou son las 10:30.
E vai estar correto, das duas formas. Depois, aqui embaixo, ó, vai dar 2 horas, né? Ó, na verdade, aqui é 1h35. O ponteiro da hora está se aproximando do 2. Significa que vai dar 2 horas. Então, eu tenho que dizer essa próxima hora menos os minutos que faltam para dar essa hora. Então, eu vou dizer, são as 2 menos 25. Então, faltam 25 para as 2. Ok? Agora aqui, esse reloginho aqui, que horas são? Alguém sabe? Quem se atreve? Não? Ninguém? Aqui vai dar 12 horas, né? Então, são as 12 menos 20. Então, faltam 20 para as 12. Tá? São as 12 menos 20. Próximo. Aqui vai dar 7 horas. Faltam 10 minutinhos para as 7. Então, são 6h50. Olha que o ponteiro está se aproximando do 7, né? Então, são las 7 menos 10. A próxima hora, 7 menos os 10 minutos que estão faltando. 10 para as 7. E o último, aqui você tem 1h15. Então, a resposta fica es la 1:15 ou es la 1:15. Se você observar, todas as respostas estão com verbos no plural. Tá? Son, las e o horário. Só que quando você tem o horário com 1 hora, tem que ficar no singular. Então, fica es la 1:15, es la 1:30, es la 1:10. Okay? Sempre que tiver relacionado com 1 hora, você coloca o verbo no singular. Ok? Vou passar. A última parte desse exercício da página... Ops, perdão. Vou esperar um pouquinho. Já? Não. Não. Mais uma que não viu meu vídeo, né, Rony? Coitado, o Ebert não tá conseguindo, né, ficar na sala. Tá saindo toda hora. Depois eu mando aula para ele. Pode. Pode? Vamos lá. A última parte já tá escrita a hora e vocês têm que desenhar os ponteiros desse relógio, tá? Então, no primeiro tá escrito aqui, ó, es la 1:15. Significa que faltam 15 para 1. Ok? No segundo, es la medianoche. Então, é meia-noite. Os ponteiros têm que estar aqui todos juntinhos com o 12. Son las 10 menos 5. Então, faltam 5 para as 10. E o último, son las 2:35. Então, são 2:35. O ponteiro grande tem que ficar aqui para o 7, né? Essa daqui é a resposta que veio no meu livro, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam algumas correções. Por exemplo, aqui onde está escrito es la 1:15, observe que o ponteiro está no 12, mas vai dar 1 hora. Então, você vai desenhar esse ponteiro um pouquinho mais próximo do 1, tá? Porque vai dar 1 hora. Esse segundo tá certo, tá? Os dois ponteiros estão juntos aqui, porque vai dar meia-noite, correto. Aqui faltam 5 para as 10. Significa, então, que esse ponteiro bem aqui, ó, ele tem que estar mais próximo do 10. O ponteiro pequeno, que marca a hora, você vai desenhar mais próximo do 10. Porque só faltam 5 minutos para as 10, tá? Então, tá desenhado errado isso daqui, ó. Esse eu retirei do livro, desse jeito que veio para mim. Por isso que eu não consegui ajeitar, tá bom? E o último também tá certo. São 7 e... Não, são 2:35, perdão. 2:35. Ok? Alguma dúvida? Estamos bem? Vamos lá. Bom, depois eu expliquei sobre os verbos reflexivos. Os verbos reflexivos têm 2 características principais. Primeira, eles acompanham pronomes reflexivos. Então, eles não terminam com
AR, ER e R, eles vão terminar com C. Despertar-se, levantar-se, cepilhar-se. Então, significa que esse C que está no final é um pronome reflexivo. Tá? Então, uma das características dos verbos reflexivos é acompanhar um pronome reflexivo. E a outra característica é que a pessoa comete a ação e sofre a ação ao mesmo tempo. Tá ok? Quem é Cristi? Te disser. Professora, entrei só para fazer um teste, meu primeiro teste aqui, tá bom? Tá bom. Pensei que fosse aluno, já ia ter que anotar a aula. Obrigado, Tudo eu vou bom, sair, mas professor? obrigado. Fica à vontade, fica à vontade. Tá bom, funcionou direitinho. Tá bom. Amanhã a aula é com... O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Invasão, invasão! Tchau, Tá. obrigado. Nada, vamos continuar. Então, a primeira característica é que acompanha pronomes reflexivos. A segunda é porque as ações são cometidas e sofridas pelo mesmo agente, tá? Então, vamos lá. Alguns dos exemplos, né, de verbo. Despertar-se, levantar-se, cepilhar-se, que é escovar os dentes, ou eu também posso cepilhar o pelo, posso escovar o cabelo. Duchar-se, vestir-se, mirar-se no espejo, maquillar-se e peinar-se. Os outros verbos, nem todos os que aparecem na parte de baixo da folhinha de vocês são reflexivos. Olha aí, o primeiro, desayunar. Desayunar não é um verbo reflexivo. Por quê? Porque ele não tem pronome reflexivo. Ó, ele termina com AR. Se ele tivesse o C, seria um verbo reflexivo, tá? Então, desayunar, que é o de jejum. Ir al trabajo, ir a la escuela, estudiar, trabajar, almorzar, volver a casa, escuchar música, sentar-se, esse é reflexivo. Cenar, que é o jantar, ver la tele, acostar-se e dormir. Observe que eles sempre separam essas duas ações, né? De acostar-se e dormir. Acostar-se é quando você vai se deitar. E não necessariamente o mesmo horário que você se deita é o mesmo horário que você dorme, né? Às vezes você demora para dormir, fica mexendo no celular, fazendo outras atividades, né? Então, a gente separa essas duas ações, ok? Da rotina. Bom, depois vem algumas frases como exemplo de uso dos verbos reflexivos. Eu também fiz a leitura e expliquei cada partezinha lá na aula, na videoaula que eu enviei para vocês. A atividade que eu tinha pedido para me enviarem ou colocarem lá nos comentários do YouTube era que vocês escrevessem um pouco sobre a rotina de vocês, usando os verbos reflexivos e as horas que nós estudamos, ok? Então, como exemplo, tinha aqui a rotina do Davi. Mi rutina es simple. Me levanto temprano, cepillo los dientes, tomo baño, me visto para el trabajo. Trabajo todo el día hasta las 5 de la tarde. Luego llego, hago un poco de ejercicio y luego me relajo. Ceno, veo un poco de televisión y listo. Hasta luego, que estés bien. Então, aqui ele só está explicando um pouquinho da rotina dele. E aqui em cima tem outros exemplos também, né? E aí o Mário Sérgio foi o único aluno que realmente fez a atividade, beleza? Mas quem quiser ainda resolver, me enviar no privado, colocar nos comentários lá do YouTube, fique à vontade, tá? Porque é uma forma de vocês praticarem. Bom, no livro também aparece... É para eu mandar até quando a atividade? Para vocês que enviarem depois, não é pontuado mais, tá? Só o Mário Sérgio que ganhou porque ele enviou dentro do prazo. Mas vocês podem enviar... Oi. Mas ela não tinha coisado o novo calendário, até o Wagner falou aqui que eles iriam disponibilizar para enviar de novo as atividades, essas coisas. Tá. Ou só foi ele que fez isso? Tá, mandem para mim, vou ver. Tá? Mandem para mim. Melhor mandar do que não mandar. Se vocês precisarem, eu posso salvar mais aulas, tá? Hello? Bom, depois, lá eu acho que na mesma folha, na folha seguinte, aparece uma tabela com os pronomes reflexivos, tá? Então, para cada pessoa, para cada sujeito, existe um pronome reflexivo referente. Então, para a primeira pessoa é o me, segunda pessoa te, terceira pessoa se, para o nós outros, que é a primeira pessoa do plural, nos,
Para vosotros, os, e para eles, ou seja, se ustedes, se. E do lado tem exemplos, tá? Para que vocês vejam em prática, dentro de uma frase, como é que funciona cada pronome reflexivo desse. Por exemplo, aqui no ellos, ou seja, se ustedes, tem um exemplo. Ellas se acuestan muy tarde. Elas vão se deitar muito tarde. Okay? Também pedi que vocês fizessem a leitura das duas páginas seguintes, 57 e 58, que fala sobre pessoa ser adicta ao celular ou ao telefone móvel, ser viciada no celular. Então, é um pequeno teste para verificar se vocês são ou não viciados no celular. Então, por exemplo, aqui, ó, usas o celular antes de dormir, banhando-te, comendo, manejando, caminhando, e tem outras, né? Então, se vocês respondem sim para todas essas, ou a maioria dessas perguntas, provavelmente vocês têm algum tipo de vício, né? Ou adicção ao telefone móvel. Quem entrou foi o Gabriel, né? Gabriel. Beleza? Então, façam a leitura aí desses textos. Aproveitem para treinar um pouquinho. Bom, página 55, aí vem sobre os indefinidos. Os indefinidos, ou pronomes indefinidos, são palavras que têm um valor de adjetivo, pronome ou advérbio, dependendo da situação. E eles sempre vão expressar uma quantidade determinada, uma inexistência de alguma coisa. Então, ele nunca é mensurável, tá? Por exemplo, aqui tem o meninozinho pensando, né? Tenho muitas coisas que fazer. Esse muitas é classificado como indefinido. Porque muitas você não consegue mensurar. A gente sabe que é grande quantidade, mas não necessariamente quanto isso significa, tá? Então, muitas é uma palavra indefinida. Também aparece no seu livro essa tabela. Aqui vem explicando quais são os indefinidos que a gente usa com pessoas, alguien e nadie. Nadie significa ninguém. Para coisas, a gente usa algo ou nada. E para pessoas e coisas, a gente pode usar alguno e ninguno. E as suas variações de gênero e número. Ok? Mas lá embaixo aparecem alguns outros, como mucho e suas variações de gênero e número, pouco, tanto, bastante, outro e demasiado. E as variações de gênero e número. Tem exemplos. Quanto dinheiro tienes? Tengo mucho. Mucho é o meu indefinido. No outro, ¿hay algo en el bolsillo? No hay nada. Então, na pergunta eu tenho um indefinido, algo é o indefinido, e na resposta eu também tenho outro, no hay nada. Okay? Nada é outro indefinido. Na página 56, aparecem os interrogativos. Interrogativos são palavras que aparecem no início de perguntas, tá? São as question words. Então, por exemplo, eu tenho aí quando, aonde, quanto, quais, para quê, donde, por quê, quantas, que. Então, todas essas palavrinhas que iniciam perguntas são interrogativos. E eu também tenho a classificação desses interrogativos. Interrogativos de quantidade, de coisa, modo, lugar, pessoa, tempo, tá? E aqui do lado da tabelinha está explicando cada um e tem exemplos. Vamos ver aqui um. Para lugar, temos donde. Exemplo, de donde sois. Então, de onde vocês são, né? De onde vós sois, porque aqui é no vosotros. Então, o donde é um pronome interrogativo de lugar. E aí eu passei também na mesma videoaula a resolução de alguns itens. Tá? Primeiro item aí da página 60. Vocês tinham que completar as frases com a alternativa correta. Então, aqui a alternativa correta era a letra C. Tá? Em qualquer caso, por não saberles amar. Então ficou qualquer e por. Tá? A letra C foi a alternativa correta. Depois eu tenho a segunda questão, tá? Que você nem precisa ler o quadrinho da Mafalda, basta ler o item direto. Ele pergunta, no texto, os vocábulos
todos e qualquer classificam-se gramaticalmente como adjetivos possessivos, conjunções adversativas, pronomes indefinidos, advérbios de modo, substantivos abstratos. Então, a alternativa correta aí seria a letra C, pronomes indefinidos. Tá? Foi o que nós estudamos hoje. Na terceira questão, vocês precisariam completar também a frase com a alternativa correta. Tá? Aí a alternativa correta é a letra E. Então fica, a pesar de qualquer importância que se conceda a los medios de comunicación visuales, el libro seguirá siendo lo mejor para la reflexión y el pensamiento. Então, por que aqui antes de livro vai entrar o ele? Porque livro é substantivo. Então, o substantivo tem que estar com o artigo, tá? Débora Catarini. Débora Catarina. Tia. Oi, Gabriel. Nada, eu vi que tá gravando, deixa pra lá. Tá, depois a gente conversa. Beleza? Então fica aí el libro. Por quê? Libro é um substantivo, então é o artigo que tem que acompanhar. Por que que bem aqui no mejor ficou o lo? Porque mejor não é substantivo. Mejor é advérbio. Então, qualquer outra classe de palavra que não seja substantivo vai acompanhar o lo, tá? Então, ele só acompanha substantivo. Lo é o artigo neutro que vai acompanhar outras classes de palavras. Agora, por que que nessa primeira aqui ficou qualquer? Porque antes de substantivo masculino ou feminino no singular, você precisa utilizar o qualquer, apocopado, ou seja, sem a vogal A aqui no final. Tá? Você só utiliza qualquer A quando estiver depois de substantivo. Tá? Se o substantivo estiver no plural, aí sim a gente usa o qualesquiera. Então, o mais adequado aqui é a letra E, tá? Qualquer importância. Beleza? Vamos lá. Também passei essa quarta na mesma videoaula. Aceptaria, a alternativa que eu disse lá era a letra E. Aceptaria qualquer invitação que viera de Jorge. Beleza? E aí eu botei para vocês fazerem em casa as questões 5, 6 e 7. Então, na verdade, o que eu vou fazer hoje com vocês, o que é diferente daquela videoaula, é a resolução dessas 3 questões. Essa parte desarrollando habilidades é a de interpretação de texto, né? Que vocês têm acesso ao gabarito através do código, do QR Code, tá? Eu não tenho esse QR Code porque eu não tenho o livro, tá? Então, eu não tenho acesso, mas vocês que têm o livro têm. Tá? Eu tenho que imprimir assim, ó. Beleza? Vamos corrigir, então, as 5, 6 e 7. Obviamente, vocês todos resolveram, né, as questões. Então, a gente só vai corrigir. Não é verdade, Débora, que a Débora está se arrumando. Belíssimo, me respeite. Vamos lá. Na quinta questão, está dizendo aí, ó. Em la frase, la gente no quiere trabajar, el término señalado se sustituye manteniendo el mismo sentido por. Então, vocês têm que analisar cada uma dessas e vão marcar verdadeiro ou falso. E dizer quais dessas pode substituir la gente sem mudar o sentido. Lembrando que quando eu digo la gente, é uma coisa indefinida, indeterminada. Eu não estou indicando ninguém em si. Tá ok? Deixa eu botar aqui. Rafaela entrou na sala. Então, por exemplo, eu poderia substituir esse la gente por nosotros ou nosotras? O que vocês acham? Podem abrir o microfone quem quiser comentar. Não. Não pode, tá? Então, aí seria falso. Gente, o Everton está tentando entrar ainda. Tá? Então, essa primeira é falsa, porque nosotros eu determino quem é. Nosotros eu me incluo. Então, eu estou determinando. Não é no mesmo sentido de la gente. Depois, las personas em general. Pode substituir? Eu acho que pode. Pode sim. Tá? Então, aí é verdadeiro. Porque quando eu digo las personas em general, também é indefinido. Posso falar yo? Não.
Não, não posso, porque eu estou determinando quem é que comete a ação. Uno, Sim. sim, posso, tá? Uno não quer trabalhar, mas eu sei quem é esse uno? Não, então é indefinido, então tá no mesmo sentido. E o ele? Não. Não, tá? É falso. Então vai ficar desse jeito a resposta aí, tá? Verifique se você acertou. Ok? Falso, verdadeiro e falso. Vamos pro próximo. Sexta. Professora, Oi, a quarta ficou qual? a quarta. Peraí, deixa eu voltar. Letra E. Já? Letra E, tá. Senão vou ter que voltar tudinho. Vamos pra sexta. E a segunda alternativa da segunda. Alguém fala pra Lívia aí. É a letra Por favor. C. Segunda é a C. Segunda é a C. Obrigada. Não. Bom, agora na sexta. É no mesmo sentido da questão anterior, tá? Vocês vão ler a frase aqui, ó. Porque algum inversionista deslinguado. E vão tentar analisar se essas daqui são verdadeiras ou falsas, mantendo o mesmo sentido de indefinição do algum inversionista deslinguado. Inversionista é investidor. Algum investidor deslinguado, é como se fosse desbocado, que, enfim, não tem papas na língua, né? Então, bora ver aí. A primeira diz, cierto inversionista deslinguado. Certo? Verdadeiro. Exatamente. Quando eu falo cierto inversionista, eu não estou determinando quem é, né? O outro, um inversionista deslinguado. Verdadeiro. Verdadeiro. Um inversionista. Que investidor é esse? Eu não sei. Aquele inversionista. Falso. Falso, porque quando eu digo aquele, eu estou apontando, né, para o investidor. Então, eu estou determinando quem é. Esse inversionista deslinguado. Falso. 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 Ele inversionista deslinguado. Falso. Falso também. Então, a alternativa correta é letra A. Ok? Perfeito. Vamos para a sétima. Aqui também para colocar verdadeiro ou falso com relação ao uso correto ou incorreto dos indefinidos. Então, vocês têm que ler cada frase e ver se o indefinido está sendo usado de forma correta, gramaticalmente falando, né? Então, por exemplo, a primeira diz, não veo nada. Tá certa essa frase? O que vocês acham? Cri, cri. Tá. Tá correta. Não veo nada. O outro, a segunda, não viene nadie. Não vem ninguém. Falso. Tá certo? Falso. Não, Falso. é correta. Ela é correta, tá? Não viene nadie. Ela tá certíssima. Nadie a gente usa com pessoas, né? Então, não vem ninguém. Tá certo. Terceira, nenhum lei é perfeita. Errado. Tá errada. Por que tá errada? Porque o nenhum tá inadequado. Aqui deveria ser ninguna. Ninguna lei é perfeita. A gente só utiliza essa forma aqui, nenhum e algum, quando aparece antes de substantivo masculino no singular. Então, lei é uma palavra que tá feminina, né? Então, deveria ser ninguna lei é perfeita. Então, por isso que ela tá errada. Ela é a única errada, na verdade, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. A quarta tá certa e a quinta tá certa também. Só corrija como seria a forma adequada da terceira. Nenhuma lei é perfeita. Right? Posso passar? Pode. Beleza. Pode. Essa daí foi a primeira aula, tá? A segunda aula, a aula passada, foi essa daqui, ó. Um dia de sol em México. Aí foi a unidade 6 do livro de vocês, tá? Foi a página 64. A partir da página 64.
Aqui vem falando um pouquinho sobre o tempo no México. Vem falando sobre clima, temperatura. Então dá para vocês lerem esses textos iniciais. E na página 65 é onde começou a minha aula, que é falando sobre o tempo. Que tempo hace? Entonces, hace sol ou está despejado? Despejado é quando não tem nuvens no céu, é quando o céu está limpo, né? Nuboso, quando tem muitas nuvens. Lluvia, viento, parcialmente nublado, tormenta, chubasco, tempestade. Hace frio, hace calor, llovizna, garoa é a garoa, quando está chovendo um pouquinho. Nieve, huracão e tornado. Na parte lateral do livro aparece uma revisão sobre as estações do ano em espanhol. Verano, outono, inverno e primavera. Ok? Assim, nesta mesma página 65, tem um pequeno texto aí falando sobre o México. E embaixo, para vocês completarem a tabelinha com os dados principais do país. Então, era para que vocês pesquisassem, aprendessem um pouquinho mais sobre o país, porque é importante para o Enem, tá? Se cobra isso de vocês também, tá? Por exemplo, população, área, em que continente está o México, qual é a língua oficial, enfim, a moeda, então essas coisas vocês precisam saber. Só para pesquisar rapidinho dá para resolver. Na 66, vem falando aqui sobre os furacões, que assolam o México também. Não só furacão, o México sofre muito com terremoto. O México está sobre 5 placas tectônicas. Então, eles sofrem muito com isso. Hoje em dia, estão mais bem preparados, na verdade. Mas, sim, é uma problemática do país, tá? Depois eu expliquei lá sobre o futuro imperfeito, que está na página 67. 67 e 68. Ok? É muito simples o futuro imperfeito. O futuro imperfeito é o mesmo futuro simples, tá? Primeira coisa interessante é porque a gente não vai precisar eliminar as terminações do verbo para colocar o sufixo. Basta você acrescentar o sufixo no verbo do jeito que ele está, desde que o verbo seja regular, claro. Então, por exemplo, o verbo hablar. Como seria a conjugação do verbo hablar no futuro? Yo hablaré, tú hablarás, él hablará. Nosotros hablaremos, vosotros hablaréis e ellos hablarán. E assim vai acontecer com qualquer outro verbo de primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, se você aprender só um verbo, já é suficiente para usar com todos os verbos regulares. Então, ele é muito simples. Por exemplo, vamos ver outro aqui de terceira conjugação, o verbo vivir. Como é que seria a conjugação do verbo vivir? Eu vivirei, tu vivirás, tu vivirá, viviremos, vivireis, vivirão. Muito simples, tá? E todos eles são acentuados, tá? Menos aqui, ó, nos outros. O resto, todas as pessoas são acentuadas. Mas, como nem tudo na vida são flores, existem os irregulares, né? Os desgraciados irregulares. Então, eles vão sofrer uma pequena alteração dentro da raiz do verbo. A terminação é a mesma. Se você olhar aqui, é a mesma dos regulares. Mas a raiz do verbo muda. Então, por exemplo, o verbo saber. Como é o futuro de saber? Eu sabré. Tu sabrás, ele sabrá, sabremos, sabreis e sabrão. E assim, cada verbo tem a sua irregularidade. No livro de vocês aparecem 2 tabelas de verbos irregulares enormes. Só dê uma olhada, tá? Leia algumas vezes, se familiarize com esses verbos, para que quando eles apareçam nos textos, vocês não se choquem. Se aparecer lá, yo saldré muy temprano, amanhã. Aí você não sabe o que é, ou você nunca viu um verbo desse. Então, não é essa a ideia. Vocês precisam, no mínimo, se familiarizar com esses verbos, tá? Ah, era a Débora que tá com o ventilador e tava fazendo barulho. Eu tirei o áudio, Débora. Beleza? Então, leiam algumas vezes, se familiarizem com esses verbos. Isso já vai ser muito bom para vocês, tá? Porque eu, obviamente, nunca cobro conjugação verbal.
Os heterotônicos que aparecem na página 68, eu ainda não trabalhei na videoaula. Não vou trabalhar nesse momento. Vamos deixar para uma próxima aula. E também expliquei lá na videoaula a primeira e segunda questão. Foram as duas questões que eu fiz para essa videoaula. Então, na primeira, você tinha que marcar verdadeiro ou falso. Dizer se está correto ou não o futuro indicado aqui em cada frase. Na letra A está dizendo assim, ó. Presenta, o futuro de presenta é apresentará? Não, é falso, tá? Porque o futuro de presenta é presentará, não tem esse A aqui na frente, tá? Todas elas são falsas. Na letra B está dizendo que o futuro de mostrar é mostrará, e não é mostrará. Não tem esse UE aqui. Coloquem a letra O aí, mostrará. Da letra C, está dizendo que o futuro de contener é conterá, e não é. É contendrá. Contendrá. E na letra D, diz que o futuro de dominar é dominará. Não é dominará. Dominará. Tá? Então, todas elas são falsas. Segunda questão, você também ia colocar verdadeiro ou falso, tá? Observando se esse verbo que está marcado está no futuro correto. A resposta fica assim. As duas primeiras são falsas e o resto é verdadeiro. Qual seria o futuro de poner? Né? Que aqui está escrito ponerá. Aí seria pondrá. Pondrá. E do haber não é haberá. É abrá. Só tirar o ezinho daqui, ó. Abrá. Tá? Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? E aí eu deixei para casa a página 71 todinha. Da terceira até a sétima questão. Então, vamos corrigir, não é, crianças? Só tava faltando isso. Vocês já fizeram, só para confirmar a resposta. Vamos lá, me ajudem a responder. Na terceira, então, como é que ficaria aí? Mariana, aí, tu crees que sabrás todo para tu exame? Creio que sim. Também creio que Juana. Como seria o futuro de querer? Quem conseguiu fazer essa? Não. Seria assim, ó. Querrá. Creio que Juana querrá estar comigo depois de meu êxito. Aí depois é que a Mariana fala, como seria o futuro de ser? Será possível que seas tão vanidoso? Aí, por que vanidoso? Em fevereiro, quando estés entrando à universidade, eu já terminaré meu curso e tendré mi firma. E isso les gusta a las mujeres. Por favor, não te equivoques, não todas as mulheres somos iguais. Espera, te demonstrarei o contrário. Olha que absurdo esse cara aqui, desgraciado, pensando que todas nós mulheres somos interesseiras. Ok? Então vai ficar desse jeito. O furico dele. Ei, Lívia, tá gravando. Ok? Então é querrá, será, terminaré, tendré e demonstraré. Vale? Que horas são? Professora, Diga. essa aula a senhora vai mandar lá no grupo ou vai mandar para a Ruth? Eu vou mandar no grupo, mas a Jussiana assistiu as minhas 2 aulas que eu mandei de manhã. Ah, tá. Tá? Então vamos manter a compostura. Vamos lá pro próximo. Quarta. Professora, Diga. a senhora pode repetir a segunda frase do Roberto? Tá aí na tela, tá vendo? Ah, tá, agora que eu vi. Disfarce. Tá, veja aí. Tá bom? Agora a gente vai pra quarta. Dê uma olhadinha aí na Volta pra quarta. segunda aí, rapidinho. Pra segunda? Só um momento. Por favor. Tá aí a segunda. As 2 primeiras são falsas e o resto é verdadeiro. Ok. Tá? Rony, terminou?
Rony? Peraí. Peraí. Tá, tô esperando. Pronto. Pronto, vamos lá. Na quarta, nem precisava ler o texto, tá? Dá para fazer direto a questão. Se na frase los artesanos se exponem, o verbo indicasse uma ação futura, a forma correta seria... Então, como seria o futuro de exponem? Qual seria a letra correta aí? De exponer. Qual é o futuro de exponer? Expusieron? Expondrán? Expongam? Expusieron? Letra D? Letra D. Letra B. B. Expondrão. Tá? Dá a ideia de futuro. Perfeito. Muito bem. Quinta questão. Na quinta, eu quero que vocês coloquem o futuro do verbo... aprender, né? Aprender. Então, para responder a questão, considere o período. Assim aprendem os niños. Se nós acrescentássemos en el futuro antes del vocablo así, el verbo aprender tendría como forma correcta con el cambio. Então, vocês vão substituir esse así por en el futuro. Então, como é que seria aí? En el futuro aprendieran los niños. En el futuro han aprendido los niños. Aprenderán los niños. Habrán aprendido los niños. O aprenderían los niños. Letra? Letra C. Letra C a correta. Ok? Letra C. Aprenderán los niños. Então, a quinta questão, a letra C. Tá? O livro de vocês dá como a resposta correta a letra D, tá? Mas está inadequado. A alternativa correta é a letra C. Porque habrão aprendido não é futuro imperfeito. É futuro perfeito, tá? Futuro imperfeito do indicativo. Então, a letra correta é a letra C, tá? Daqui. Sexta. Já tá terminando, tá, gente? Rapidinho. Já tem que entrar outro professor, né? Na sexta, vocês têm que analisar esses 3 verbos que aparecem no artigo 26. La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades. Então, esses 3 verbos, tendrá, favorecerá e promoverá, dão que caráter a este texto? Uma realização parcial, duvidosa, impossível, subjetiva ou efetiva? Dá uma ideia de quê? Eu tô entre a letra D e a letra E. E aí, Eu acho quem acha que mais? É a letra C. Letra C é uma coisa impossível? Se eu falo que terá, favorecerá, promoverá, é uma coisa impossível? Tá, disfarça, é que eu não estava escutando a senhora. Desculpa. Então a alternativa é a letra E. Muito bem. Efetiva é uma coisa que realmente vai acontecer, tá? É concreto. Letra E. Efetiva. E a última questão está relacionado com a interpretação de texto e o conhecimento deste conteúdo, tá? Que é o futuro imperfeito. Você tinha que analisar o texto. O autor, um jornalista argentino, ao escolher a forma verbal saldrá, nos possibilita a compreensão de que a sua intenção discursiva é a de afirmar que, então tá bem aqui no início do texto, ó, el jugador de Quilmes, Leandro de Sábato, saldrá hoje al mediodía em Libertad. Então, eu estou dizendo que o jogador sairá hoje ao meio-dia em Liberdade.
Então, analise aqui as alternativas e me diga qual é a intenção dentro deste discurso ao utilizar o verbo salidrar. Ah, se alguém souber a alternativa, pode falar. Opa. Nada? Valendo meio ponto. Peraí, letra C. Letra A. Letra A, vamos analisar a letra A. Letra C. Letra A Não, diz assim, ó, calma, vamos analisar a letra A. O jogador argentino só sairá da delegacia em um futuro distante? Não, eu estou dizendo que ele vai sair hoje ao meio-dia, não é futuro distante, tá fora a letra A. Letra D. Letra D, alternativa correta. Arrasou. Quero o meu ponto. Não há dúvidas enquanto a liberação de Leandro de sábado. Okay? Então, não há dúvidas. Quando eu utilizo o futuro imperfeito, não existe dúvidas. É uma coisa efetiva. Ok? Alguma dúvida, muchachitos? Não. Não. Beleza. Então, preparem-se aí que semana que vem vocês vão receber um tarefão com interpretação de Ai, eu texto e pensei essa que era parte de gramática e vocabulário. Deixa eu parar a gravação Pensei aqui. que era para